Bem-vindos a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana, e vamos falar com Mário Almeida, ele que não pode ser candidato às próximas eleições autárquicas em Vila do Conde, num período em que faz 40 anos de presença na Câmara Municipal de Vila do Conde. Agora chegou a vez de passar o testemunho. Hoje vamos recordar, se calhar, o início desta vida política e vamos falar do momento atual da vida política e que legado deixará para Elisa Ferraz, que é a candidata que o Partido Socialista de Vila do Conde quer ver como presidente nos próximos 4 anos. A oposição acha que é o momento de viragem, dados, dizem eles, ser o fim de ciclo político. A ver, vamos. Mário Almeida terá que fazer muitas mudanças. Para já, em algumas das freguesias, vai mudar radicalmente os líderes das freguesias. No Executivo também ainda não são conhecidos os nomes, mas como presidente do Partido Socialista de Vila do Conde, como presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde e como futuro candidato à Assembleia Municipal, a ver, vamos, de Vila do Conde, vamos ter aqui Mário Almeida. Muito obrigado por ter vindo ao programa Praça do Almada. É um prazer, naturalmente, para mim. Seja, há quase 39 anos, quando se meteu nisto, com o Fernando Gomes, que na altura era ele o presidente na Comissão Administrativa na Câmara de Vila do Conde, após 25 de Abril, passava-lhe pela ideia de, ao fim de 40 anos, estar ainda na Câmara Municipal? Ou achava que era uma missão revolucionária da altura de liderar um projeto durante algum tempo? Há 39 anos. Há 40 estava aqui na Póvoa, era professor na Escola Rocha Peixoto. E nessa altura, se me perguntassem, eu diria que, passados estes anos, ainda estaria a dar aulas cá na Escola Rocha Peixoto. A minha vocação era ser professor, gostava imenso de cá trabalhar. Aliás, quando o ensino secundário acabou por surgir em Vila do Conde, já eu dava aulas aqui na Póvoa e quis-me manter aqui, porque sentia-me bem. Efetivamente, depois, chegado o 25 de Abril, 3 meses depois, o Fernando Gomes, que era meu vice-presidente no Ginásio Clube Vilacondense, estando na tropa aqui na Póvoa, foi chamado pelo Governo para ter a responsabilidade de, nos 13 meses que lhe faltavam de tropa, ir assumir a presidência da Comissão Administrativa. Portanto, convidou-me, éramos amigos de escola, primária, sempre juntos, e fui de facto para a Câmara. Pensei que iríamos fazer 1 ou 2 anos até às próximas eleições, mas depois, como é natural, acabámos por ser candidatos. Ele ainda foi candidato 2 vezes, em 76 e em 79, depois acabou por sair. Eu, que era vice-presidente, assumi a presidência e, portanto, desde 81 cá estou num trabalho que também me motivou. Eu achava que a minha paixão que era a educação, mas acabou também por ser a vida autárquica em Vila do Conde, e foram uns anos bem passados, de muito trabalho, de muitos problemas, mas também de muito gozo, muita satisfação por aquilo que íamos concretizar. Olhando para trás, o que é que recorda como sendo bandeiras suas e aquilo que nunca faria se voltasse a recomeçar tudo? Não tenho assim situações extremas, nem tenho nada que me arrependa daquilo que fiz, nem tenho nenhuma obra especial para enfatizar. Quer dizer, eu acho que o que me norteou sempre foi procurar contribuir para que Vila do Conde fosse uma terra equilibrada, que o desenvolvimento fosse sustentado, fosse harmónico, oferecesse uma qualidade de vida às pessoas, agradasse aos residentes e àqueles que nos visitam. Isso acho que se conseguiu, não só fruto do meu trabalho, fruto do trabalho de uma equipa autárquica ao nível das 30 freguesias, mas também das associações, das instituições e das escolas. Toda essa gente contribuiu para a realidade que é hoje Vila do Conde, que eu acho que está bem, poderia naturalmente estar melhor, mas que há motivos para nos sentirmos satisfeitos. Vamos daqui a pouco também saber o momento atual e o legado que vai deixar à sua candidata. Elisa Ferraz, digo sua porque na reunião de escolha do candidato, da candidata neste caso, a proposta foi apresentada por si. Alguma razão especial para ser a Elisa Ferraz ou qualquer um dos outros 2, quer António Caetano, quer Vítor Costa, poderia ser o candidato do Partido Socialista? Eu senti a obrigação de dar a indicação daquilo que era mais vantajoso para Vila do Conde. Não só ao Partido Socialista em si, aquelas pessoas que têm estado neste projeto, e muitos deles não são socialistas, são pessoas que se ligaram a nós, fruto do trabalho que fomos desenvolvendo, mas às pessoas em geral.
As pessoas perguntavam-me na rua quem ia ser o candidato, portanto confiaram em mim durante 39 anos e eu achava que tinha que me manifestar. Era mais fácil para mim, mais cómodo, ter-me limitado a reunir a Comissão Política e quem quisesse surgia e ali se discutia qual era a candidatura. Até fez ao contrário, até pediu aos potenciais presidenciáveis ou candidatos para não estarem presentes. Não, isso foi uma vontade própria deles. Eles preferiram não estar. Os três, nenhum estava no dia da discussão, não é? Nenhum estava. Aquilo já não era uma discussão. É uma escolha, já era a votação. Quando fomos para lá, eles já sabiam qual era a indicação que eu iria dar, e essa indicação, embora a doutora Elisa Ferraz era a minha candidata preferida, mas resultou de uma sondagem, uma grande sondagem que fizemos. Resultou de um contacto que eu fiz com todos os presidentes de junta, com os membros, vários membros das Assembleias de Freguesia, com muitas pessoas de associações, de escolas, e portanto a opção maioritária era a doutora Elisa Ferraz, e portanto isso coincidiu de facto com o que era a minha opinião. E portanto a sugestão foi apresentada e foi de facto praticamente consensual. Agora, quando me pergunta se o engenheiro Caetano ou o professor Dr. Vítor Costa eram bons candidatos, claro que eram, indiscutivelmente, e são pessoas com quem nós contamos para o futuro. Simplesmente no momento atual, no que vai ser o país e o concelho nos próximos tempos, com estes problemas de grande delicadeza social, com muito problema, eu achei que a doutora Elisa era a pessoa mais bem colocada, porque, como é sabido, a doutora Elisa, para além de ter nestes últimos 16 anos o pelouro da ação social, é presidente da Rede Social Conselhia, é presidente da Comissão de Proteção de Menores e Jovens em Risco, está ligada à Academia, presida à Fundação Elias de Aguiar, que superintende na Academia de Música São Pio X, portanto tem uma série de cargos onde ela tem desenvolvido um trabalho reconhecido, e nomeadamente no MADI, que é uma obra verdadeiramente invulgar. Portanto, no momento atual, a doutora Elisa Ferraz era sem dúvida a melhor candidata, creio que acertei, e tenho a certeza que vai ser a futura Presidente de Câmara. Germano Almeida, e outro nome que surgiu na sondagem era o do Abel Maia. Bem colocado, é um nome a enquadrar no futuro, e estes dois que falamos já, quer o Vítor Costa, quer o António Caetano, poderão ser na sondagem que fizemos, e que aliás eu dei conhecimento, foram incluídos os nomes da doutora Elisa Ferraz, o doutor Abel Maia, o engenheiro Caetano e o professor Dr. Vítor Costa. Bem apreciados todos, qualquer um deles pela sondagem ganhava aos outros candidatos. E os outros candidatos quem é que pôs? Pôs Miguel Paiva? Com certeza, aqueles que já eram públicos como candidatos, portanto qualquer um deles o deixava a uma distância diferente, mas os três muito longe da doutora Elisa Ferraz. Portanto, ela é que destacava-se na sondagem. Completamente. E portanto, agora, o Dr. Abel Maia é uma pessoa com quem eu conto. Como sabe, o Dr. Abel Maia foi meu vice-presidente durante 2 mandatos, fez um trabalho muito positivo. Razões da sua vida pessoal o afastaram, desta vez já ultrapassou essas dificuldades e, portanto, está disponível. E por certo que aparecerá nas listas do Partido Socialista no lugar que, entretanto, viermos a definir. Falava-se na possibilidade de ser número 2 e ele não ter disponibilidade, dado de ser advogado, para ser número 2. Tudo isso é especulação. Acho que há muita gente a querer especular, quer saber, e todos saberão quando eu entender que é um momento ideal para apresentar as opções na Comissão Política e transmitirmos à comunicação social. Quem está a fazer a equipa e a constituir a equipa é o engenheiro Mário Almeida, como presidente do partido. É o presidente da Comissão Política. Isso compete, a constituição das equipas compete ao presidente da Comissão Política, mas como é óbvio, sempre no meu tempo tive a oportunidade de me manifestar relativamente à equipa que deveria ser constituída e também relativamente às freguesias, e portanto nunca me preocupei com as freguesias, pretendia sempre que os cabeças de lista, naturalmente que depois me informava de qual era a constituição da equipa, se estava de acordo ou não. E, portanto, relativamente à Câmara, não podia deixar de estar a ouvir a doutora Elisa Ferraz. Portanto, temos trocado impressões e, no momento apropriado, apresentarei a equipa, que terá que ter a anuência total dela, como é óbvio, à Comissão Política. Portanto, os 4 primeiros poderão ser os 3 que estão neste momento consigo, mais o Abel Maia. Os 4 primeiros pode ser muita gente, pá, e, portanto, no momento próprio, nós diremos, como disse relativamente à doutora Elisa, quando fizer a proposta da equipa que deve ser apresentada à Câmara,
justificarei porque é que, na minha opinião, é essa a equipa que melhor interessa à Vila do Conde. Mas ela já lhe perguntou qual é que ela gostaria mais de trabalhar? Não, naturalmente que temos tido conversas, temos falado muito sobre isso, mas são conversas... Ela quer uma pessoa da Câmara ou de fora? São conversas, naturalmente, entre nós dois, privadas. No momento apropriado eu divulgarei. Muito bem. Sr. Presidente, e a Assembleia Municipal já manifestou... Aliás, o senhor disse que não se ia embora e já houve um político que também dizia andar por aí, que ia continuar a investir forte no Rio Ave, na sua relação clubística e diretiva no Rio Ave, já que também apresenta a Assembleia. E aqui ficará também... O que eu tenho dito muito claramente é que neste momento não penso ocupar cargos executivos. Aliás, a lei é que me impediu de poder continuar na Câmara de Vila do Conde e, portanto, nessa altura, e recordo-lhe que nesse momento ainda o Partido Socialista também admitia a hipótese de apresentar candidatos a outros municípios e cheguei com satisfação para mim, fui convidado para ser cabeça de lista a vários municípios da área metropolitana do Porto. Recusei terminantemente, porque a minha visão do autarca é trabalhar para a sua terra e para a sua gente. E, portanto, executivos acabou. Naturalmente que poderei vir a integrar a equipa da Assembleia Municipal ou de uma Assembleia de Freguesia, isso é perfeitamente possível. Mas a minha, obviamente, irei continuar a acompanhar a vida autárquica na medida em que sou Presidente da Comissão Política do Partido Socialista, que vai continuar a Mas a aceitar um cargo de não executivo, o que gostaria a ver era o da Assembleia Municipal? É possível, existe essa possibilidade, também ainda não me debrucei suficientemente sobre isso, estou mais preocupado com o resto. Ou é possível? Legalmente é possível? Legalmente é possível, até era possível ser número 2 da Câmara Municipal, exatamente. Como há colegas meus que o vão fazer, simplesmente discordo em absoluto disso. Como estão a fazer-se em muitos casos nas juntas de freguesia, não é? Sim. É que, por exemplo, você também vai ter muitas mudanças nas juntas de freguesia de Vila do Conde. Sim, nós temos cerca de 20 ou 21 mudanças de presidentes de junta que não podem continuar, que é um absurdo absoluto, mas que não podem continuar. Mas muitos deles vão continuar na própria junta de freguesia, na medida em que vão ser número 2 ou número 3, e, portanto, vão integrar o trabalho nas freguesias. Agora, relativamente à questão que me pôs, portanto, eu disse uma vez essa graça que foi dita pelo Santana Lopes, vou andar por aí, claro, eu vou andar em Vila do Conde, é a minha terra, é o que eu gosto, portanto irei, e naturalmente que irei envolver-me naquilo que o Rio Ave, como toda a gente sabe, foi uma doença que eu adquiri muito pequenino, que nunca mais me passou, mas vou trabalhar muito, vou colaborar com as instituições sociais, vou fazê-lo por 2 motivos. Primeiro, porque tenho uma sensibilidade grande para isso, todos nós temos, preocupar-nos com os problemas dos outros, e eles hoje estão tão grandes, e às vezes problemas que outros não conseguem ultrapassar e que nós podemos dar essa ajuda, fruto da nossa experiência de vida. Por outro lado também, porque é uma forma de reconhecer quem tanto deu às instituições sociais e que me ajudou tanto, né? Porque seja o governo, seja as autarquias, têm a responsabilidade de procurar minorar as dificuldades daqueles que estão no limiar da pobreza, que se sentem excluídos socialmente, e tanta gente colaborou que eu lhes tenho dito que estão disponíveis. Naturalmente que não posso ir para uma quantidade delas, mas colaborar numa ou noutra irei estar disponível. Portanto, irei procurar... E é um rosto de uma pessoa fácil para ir buscar subsídios e apoios estatais, dada a sua experiência. E a autarquia? Conhecimentos tenho, mas neste momento conseguir subsídios estatais é uma coisa que é muito difícil. Já lá vamos falar sobre isso. Ou seja, uma questão que se coloca e sobretudo eu que estou mais distante das lutas internas de Vila do Conde, dado fazer a minha vida pessoal na Póvoa, mas profissional em Vila do Conde, e também vou sabendo algumas coisas. Houve em tempos um desaguisado, e foi público pelo marido da atual candidata de Elisa Ferraz, que apresentou uma carta pública descontente com a sua atuação perante o desempenho e as oportunidades que lhe estaria a dar, e isso houve algum mal-estar que está completamente sanado. Está tudo ultrapassado. Eu não sou pessoa de rancores, e o José Luís Ferraz é um meu amigo de infância, mesmo muito amigos na juventude, e ele teve ali de facto um período mau. Penso que refletiu problemas que ele tinha na sua vida e um dia resolveu fazer aquilo. Mas esqueci-o logo a seguir, porque passado pouco tempo... Falaram. Não, ele é que fez a diligência possível no sentido de... Sim, mas chegaram a falar. Não, e hoje jantamos juntos, esquecemos isso. Não é? Portanto, não é por aí que vai haver ruptura? Não, isso não tem a ruptura. Já teria havido. A ruptura poderia ter sido inclusivamente nessas eleições, onde ele de facto não me apoiou,
e onde tornou público esse descontentamento. Tornou público, e onde a esposa, a doutora Elisa Ferraz, continuou como na minha lista. Portanto, não num lugar que ela tinha anteriormente, que era terceiro. Terceiro que ele achava que devia ser segundo, não era? Também na altura falava-se na pessoa. Não, segundo foi quando. Isso coincidiu quando saiu o doutor Abel Maia, pela sua vida, e que eu fui buscar, olha, o saudoso do doutor Pacheco Ferreira. Portanto, o doutor Pacheco Ferreira ocupou o lugar que o doutor Abel Maia tinha para mim é muito difícil falar do doutor Pacheco Ferreira, até porque se calhar ele hoje, se não tivesse aconteceu, era um outro potencial candidato à presidência da Câmara. Aí estaria a sucessão também garantida. O Dr. Pacheco Ferreira era uma pessoa excepcional, não é? Uma pessoa admirada em Vila do Conde, mas que infelizmente partiu tão cedo. E portanto, mesmo nessa altura, pronto, aquilo foi uma questão de 2 ou 3 meses, um desentendimento que se ultrapassou e está completamente enterrado. Muito bem, Sr. Engenheiro, vamos falar da autarquia e do legado que vai deixar a Elisa Ferraz. Já disse que é um concelho agradável, que é um concelho pujante e que gosta do que fez, não tem nenhuma bandeira que queira apontar. Neste momento, fruto da crise económica, está a pedir um resgate financeiro e o passivo ascende a cerca de 124 milhões. Como é que está o PAEL? O plano de apoio à economia local ainda não está aprovado? Não sei bem o que é esse resgate financeiro. Eu que lhe direi relativamente a isso, estou muito satisfeito com o que fizemos até hoje e com agora o pedido de apoio financeiro que fizemos ao Governo e à banca, porque isso reflete aquilo que nós fomos fazendo. É evidente que a Câmara de Vila do Conde tem uma dívida, mas uma dívida era uma coisa habitual nas próprias famílias. Nós, quando queríamos comprar um carro ou um apartamento, também íamos ao banco pedir dinheiro emprestado. E fazíamos-lo sabendo que tínhamos receitas futuras, ordenadas, para poder pagar. Hoje há muitas famílias, como você sabe, e todos nós sabemos, que estão numa situação muito difícil, porque planearam bem a sua vida, sabiam que, de facto, tinham ordenados suficientes para pagar os compromissos que assumiram, ficaram no desemprego e não conseguem pagar. Essa gente não foi louca na altura. O que nunca admitiu, admitiu era que esta crise que ninguém no mundo conseguiu prever pudesse surgir. A Câmara de Vila do Conde também o fez sempre assim. Contraiu financiamentos, empréstimos, sabendo que os podia pagar. Agora, nós não sabíamos é que vinha uma crise financeira tão grande, resultante em especial da crise na construção civil, que nos tira mais de 10 milhões de euros por ano, que é o que nós estamos a perder todos os anos, é resultado dessa crise. Se a isso somarmos as verbas que o Governo tem cortado, como sabe, nós estamos a receber, em vez de aumentarmos, estamos a receber 15% menos do que recebíamos há 2 anos atrás. Portanto, é evidente, a estrutura de custos fixos é a mesma. Mantendo as despesas como elas existiam, que não é possível de um momento para o outro diminuí-las, a dívida surgiu. E, portanto, não podemos fazer as amortizações convenientes. O que é que nós fizemos? Primeiro recorremos ao PAEL. O PAEL, como é sabido, já devia estar em marcha há muito tempo. Economia local e que ainda não está aprovado pelo Tribunal de Contas. Não, o nosso já está aprovado. Já está aprovado. Não recebeu nenhuma tranche? Já recebemos a primeira tranche hoje mesmo, não é? Ok. Resolveu-se o problema. Agora, de quanto já como agora? Sabe, esta tranche, não sei quanto é, o total é à volta dos 9 milhões, não é? E este valor é para pagar as dívidas mais antigas? Sim, era para... Portanto, neste momento, quem tinha dívidas mais antigas já vai começar a definir. Definido rigorosamente o calendário em função, porque é relativamente às mais antigas até às mais recentes. Agora, este dinheiro, este 1.000 milhões que foi distribuído, devia ter sido mais, porque as autarquias tinham tanto direito como a administração central, as empresas públicas, como os Açores, a Madeira, todos eles receberam, só nós é que acabámos por receber metade. E, portanto, o que é que nós fizemos para além disso? Na altura, em dezembro, de uma forma responsável, porque eu sou uma pessoa responsável, procurei recorrer ao chamado reequilíbrio financeiro, considerando que a Câmara estava com dificuldades, para restabelecer novamente a situação financeira da Câmara. O Governo não esteve de acordo e não nos permitiu que fôssemos a esse reequilíbrio financeiro, dizendo que nós não estávamos numa situação de desequilíbrio e, portanto, a Câmara que não o podia fazer. E aconselhava-nos a ir a um processo de saneamento financeiro. E foi esse que é o tal programa de ajustamento e saneamento financeiro.
de 30 milhões também teve de 20 milhões. 20 milhões. O que muito me agradou, porque hoje diz-se que é muito difícil a banca emprestar aos municípios para saneamento financeiro e nós sobrou-nos o dinheiro. As duas primeiras entidades que resolveram absorveram logo os 20 milhões, que foi a Caixa Geral de Depósitos e a Caixa de Crédito Agrícola. Mas tivemos, para além disso, o BPI, o Montepio, todos eles interessados e com cartas tão simpáticas quando nós dissemos, como por exemplo o BPI, a dizer, olha, já chegámos tarde, não conseguimos fazê-lo mais cedo, mas esperamos que futuramente nos contactem. Portanto, quer isto dizer que de facto o município deu conta em crédito. Estes 20 milhões que nós pedimos não são para nós investirmos nem para pagarmos assim dívidas, é fundamentalmente para pagarmos acordos que tínhamos de factorings, leasings, 9 milhões, por exemplo, são logo à própria Caixa Geral de Depósitos. Um financiamento de curto prazo que tínhamos pedido para um ano. No fundo, estão a dilatar o prazo da dívida. Dilatar o período e porque o conseguimos em muito melhores condições. Veja que o juro do crédito agrícola é 4,75. E quanto é que era antes o que tinha? Nós tínhamos 6, 7 e 8. Chegavam alguns a 8. Portanto, nós pedimos para pagar aquilo que já devíamos que vamos chegar numa melhor situação. No fundo, estruturam a dívida, prolongam o prazo e pagam menos. Exatamente. E isso é extraordinariamente benéfico, porque ainda por cima temos um ano de carência, portanto temos um tempo para programar, de facto, as amortizações e aquilo que temos a pagar no futuro. Mas, ou seja, o Serviço da Dúvida, fazendo contas por alto, taxas médias, mandará cerca de 2 milhões por ano de juros da dívida. Eu acho que não chega a tanto, acho que anda à volta de 1.400.000. Pronto, 1 milhão e que seja 1.400.000. É o encargo que me disse há pouco que vai estar acrescido ao Serviço da Dívida. Para além disso, as receitas continuam a diminuir porque cada vez menos a construção civil, que era o baluarte da construção e das receitas, estão a reduzir, embora o IMI tenha subido e pode obter, mas deixe-me só colocar-lhe a questão. Eu já percebi o que é que você vai pedir. Nós paralelamente a isto, aprovámos um plano de saneamento financeiro que foi naturalmente gizado com base nos nossos serviços, mas feito pela Deloitte, portanto com a credibilidade que tem, e que mostra claramente que nós que vamos aguentar perfeitamente todo esse serviço da dívida, as amortizações, etc. Porque se não fosse assim, nós podíamos fazer o que muitos municípios estão a fazer. Como você sabe, há municípios que estão a reduzir o funcionamento em pavilhões, em bibliotecas. E é isso que eu lhe ia colocar a questão, é relativamente ao pessoal. Nada em Vila de Condições. Não vai haver reestruturação de custos? Nada em Vila de Condições. Não vai parar a utilização dos equipamentos públicos? Nada, nem pensar vai manter tudo normal como está. Está tudo garantido. Mas há alguns fatores que o facto de se ter candidatado ao PAEL, ao Plano de Apoio à Economia Local, que implica alguns custos que já estão mais pesados para as autarquias, nomeadamente o IMI passou para o nível máximo. Não alteraram minimamente a situação anterior. Nós mantivemos-nos nos níveis... Nós sempre aplicámos a taxa máxima no IMI. Sim. Como muitos municípios, a generalidade dos municípios faziam, como é aconselhado pela Junta Metropolitana do Porto e como é aconselhado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, esta é uma opção. Vocês mantiveram a anterior, mas ao Sengeiro houve municípios que baixaram, claro, tendo em conta que a reavaliação tornou o edifício mais caro. É uma questão de opção. Isto é uma questão de opção. Optaram? Nós optamos porque achamos que mais vale as pessoas poderem pagar um pouco mais, mas saberem que nós que temos um trabalho social e um trabalho de empreendimento lógico à vista. A Vila de Conde podia ter uma dívida muito menor se não fizesse habitação social ou se fizesse meia dúzia de apartamentos, como alguns municípios fizeram. Qual é a receita do IMI que tem previsto para cada um destes anos? Não tenho assim presente dados. Mas, ou seja, não fica politicamente a sua sucessora em maus lençóis numa altura de crise em que os vilacondenses vão ver ir ao bolso agora mais do que, por exemplo, no Conselho Vizinho, a Póvoa de Varzim, que passou para 0,3. É uma opção. Se eu fizesse a mesma habitação social que a Câmara da Póvoa fez meia dúzia de apartamentos, portanto, as outras pessoas que precisam de agregado, nós estamos a continuar a entregar apartamentos, temos centenas ainda de apartamentos, porque as pessoas precisam. À Câmara, nós temos uma loja solidária, temos apoios sociais para quem situações de miséria, procuramos acordos e a Câmara também se envolve nisso para tratar os dentes das pessoas que não conseguem tratá-los, para lhe arranjar algo. Portanto, nós damos apoios para tudo isso. Achamos que damos livros aos filhos dos pais que não podem pagar, damos refeições, oferecemos montes de refeições. Portanto, é uma opção. Nós achamos que quem pode ajudar um pouco mais aqueles que precisam, que o deve fazer. Agora, se de facto queremos meter no bolso daqueles que podem mais, não digo que podem muito, que podem mais,
proteger esses e desproteger os mais desgraçados, é uma opção. Portanto, a Câmara de Vila do Conde tem uma política... A sua política e a sua lógica é retirar a quem tem rendimentos maiores, nomeadamente quem tem património, paga para ajudar os restantes. Pagar um pouco para ajudar os restantes. Exatamente. E quanto à água, que adjudicou a uma empresa privada, o serviço agora é privado e não tem muito a ver com as receitas da autarquia, mas a DECO anunciou... Não me diga que também vai dizer que então eu não vou dizer, a DECO... Tem que estudar isso melhor. Não, eu só estou a perguntar. A DECO tornou público que são das águas mais caras e é das águas mais caras. A DECO, nós imediatamente desmentimos aquele estudo que foi publicado. Sim, não estou a falar do estudo em concreto, mas eles estudaram que era a mais cara. Mas é das mais caras neste momento. Não. Isso é tudo uma questão de habilidade. Eu não embarco em habilidades. Aliás, verifico uma coisa. A DECO fez, de facto, publicou isso. Não podemos esquecer que a DECO depende da qualidade do estudo que é feito. A DECO faz estudos para tudo. Faz estudos para a água, para o saneamento, mas faz também para espuma para o cabelo, ou para a barba, para o remédio para os ratos, faz para tudo. E, portanto, depende dos consultores que eles vão buscar. Passado algum tempo, o ERSAR, que é a entidade reguladora das águas no país, veio falar nos vários municípios que têm essas taxas caras e Vila do Conde não está lá incluído. E estão incluídos do Distrito do Porto. Sim. De resto... Sim, é verdade. O que importa é das águas mais caras. Não é das mais caras, não. E o que importa às pessoas não é o preço da tarifa. O que lhe interessa no fim do mês não é se a tarifa é mais alta ou é mais baixa. O que lhe interessa é a fatura que você paga. Que paga da água, do saneamento e do lixo. Sim. Paga de tudo. E a fatura em Vila do Conde, total, que vai ao bolso das pessoas, não é superior à dos municípios vizinhos. Não é superior, é inferior. Vizinhos refere-se à Póvoa? Sim, por exemplo. A fatura? Sim, a fatura? Não, desculpa, não é. Desculpa, não é. A água, a fatura o peso da água. A água é mais cara em Vila do Conde que na Póvoa. O peso da água da fatura. O total da fatura não é inferior, porque o saneamento é muito maior. Só vi a água. E dir-lhe que essa vai ver e vai confirmar com aquilo que eu lhe estou a dizer. Claro que é muito fácil nós fazermos isso, e se calhar um dia iremos fazer, que é diminuir na água e levar no saneamento. De facto, o saneamento é baratíssimo relativamente ao que acontece. Ou seja, se fosse hoje, voltava a fazer o que fez com a adjudicação à Indáqua da rede. Então não havia outra alternativa. Porque eles estão a cumprir o saneamento. Super bem, muitíssimo bem. Qual é a cobertura de... Não, a cobertura é para aí de 90% na água e para aí 80% no saneamento. A Câmara nunca teria condições de fazer isso. Não, obviamente não tinha, porque essa foi a opção, estou satisfeito com ela, porque não tinha outra. Porquê? Porque nós, na altura, elaborámos um plano diretor municipal de saneamento básico que eu apresentei com pompa e circunstância no auditório municipal, cheio, e como é que nós íamos fazer, e era a Câmara que o ia fazer. Portanto, tínhamos já acordos feitos com a banca, no sentido de podermos apresentar as candidaturas e termos a verba necessária para a intervenção. Simplesmente o que aconteceu foi, na altura em que entrou para o Ministério das Finanças a doutora Manuela Ferreira Leite, de um dia para o outro, o endividamento dos municípios passou para metade. E, portanto, nós que íamos buscar o dinheiro e que tínhamos margem mais suficiente, não o pudemos fazer. Portanto, nós não tivemos outro recurso senão fazer um concurso internacional para concessionar o serviço de água e saneamento. Fizemos-lo bem, está a funcionar bem. Infelizmente não tem hoje uma adesão, porque as pessoas têm dificuldades. Você, se passar no Conselho de Vila do Conde, vê ruas e ruas onde vê a água. Mas o saneamento está lá, está na porta das pessoas, só que não está ligado. Não está ligado. Mas isso também é geral em todos os conselhos por causa da crise e das pessoas não querem fazer ligações. Só que para já não estão a obrigar, estão a criar condições para as pessoas Estamos a procurar sensibilizar. Até agora podiam pagar em 24 meses, agora vamos passar para 36 meses. Temos negociado isso com a Indáqua e, como digo, ela tem feito um trabalho. E há algum prazo que a Indáqua tem que apresentar essa ligação praticamente, não diria a 100%, mas a 90%? Ou não? Ou vocês estão a renegociar isso? O problema que se coloca relativamente à Indáqua, o problema que se coloca relativamente à Indáqua é que a Indáqua tem que ter alguma adesão, porque senão pode-nos pedir inclusivamente um reequilíbrio financeiro. Nós o que temos vindo a fazer é, agora, procurar, através das juntas de freguesia, que haja um compromisso da rua em si, para se lhe meter lá a água e o saneamento, mas especialmente o saneamento, que haja um compromisso de pelo menos metade das famílias antecipadamente dizerem que sim senhora, estão interessadas no serviço. Se aparecerem só, como em algumas ruas que eu tenho no Conselho, 8 ou 10% é que ligaram, naturalmente que não se faz, aguarda-se para
outras núpcias, como se costuma dizer. Muito bem, continuando em Vila do Conde e falando em duas infraestruturas que têm estado em foco nos últimos tempos, uma delas é o Mosteiro Santa Clara, que está degradado e que o senhor já reclama há algum tempo e houve um acordo com as Pousadas de Portugal, e outro é a Maconde, o atual espaço da Maconde, que gera e está degradado e está um foco de criminalidade e de delinquência. Como é que pretende ou como é que vai resolver isto? São duas situações diferentes. Sim. Uma porque é monumento nacional, a outra é um privado. Relativamente ao monumento nacional, para nós é obviamente muito mais preocupante, o Mosteiro Santa Clara. Ainda hoje estive novamente em contacto com o Ministério da Justiça. Há 2 semanas estive lá com uma reunião com a Sra. Ministra e outra reunião com o chefe de civil da Casa, o chefe da Casa Civil do Sr. Presidente da República, e portanto as coisas parece-me que estão a mexer como nunca mexeram antes. Portanto, há alguma expectativa de que a situação se possa vir a resolver. Nesta reunião de há 2 semanas atrás, quando lá estive, a proposta que eu fiz foi fazermos 2 opções. A primeira era intervirmos imediatamente na limpeza e na vedação de todo o edifício. E nessa altura, inclusivamente, disse ao chefe de gabinete da Sra. Ministra, que também estava na reunião, que ou o Ministério fazia isso ou então autorizava-nos a fazer. O caricato é que a Câmara hoje não tem poderes para poder intervir, entrar sequer no Mosteiro de Santa Clara. Foi-me dito que o assunto estava a ser estudado, que me iria dar uma resposta. Hoje foi dito, pediram mais 8 ou 10 dias para me dizerem qual é a opção deles. A outra, naturalmente, é, já que não vai ser pousada, porque hoje a hotelaria não o justificará, tem que ter uma utilidade. E, portanto, eu apresentei várias hipóteses. Por exemplo, o Tribunal de Família e Menores da área metropolitana do Porto, já se a discutir, como sabe, a reforma judiciária que envolve Vila do Conde e a Póvoa, e portanto vai ficar em Vila do Conde e na Póvoa num lado o cível e no outro criminal, e portanto poderia ficar ali com dignidade, como já lá esteve, o Tribunal de Família e Menores. A divisão para a PSP, que superintende Póvoa, Vila do Conde e Santo Tirso, uma escola superior, portanto há 1001 hipóteses de utilização que podem ser inclusivamente complementares, não escusa ser rigorosamente... E pode ser partilhado o espaço, não é? Partilhado, é isso que eu digo, complementar. Portanto, estou a aguardar que da parte do Ministério da Justiça... Mas falou com alguém, qual foi a receptividade das suas propostas? Eu falei com a Ministra, que aliás me surpreendeu porque não estava à espera que ela estivesse presente, portanto mostrou-se sensível à situação e que delegou no chefe de gabinete, que é um diplomata, o acompanhamento da situação. Portanto, ele ficou de estudar o problema, disse-me 15 dias, hoje não deixei de lhe telefonar, pediu mais 8 ou 10 dias, vamos aguardar. Agora, isto nunca mais será como antes. Lembro-lhe que estas reuniões foram marcadas também porque eu fiz uma declaração em que responsabilizava não só institucionalmente, mas também pessoalmente o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, porque ninguém tenha dúvidas, se um dia houver ali uma catástrofe, e não falo só num incêndio, posso falar num desmoronar de toda aquela muralha, e se mata uma quantidade de pessoas cá em baixo. Tem que haver quem é a responsabilidade pessoal, porque há muito tempo que se anda a alertar isto, há promessas e mais promessas, e o problema não se resolve. O facto de ter feito aquela iniciativa e ter patrocinado a iniciativa do Abraço ao Mosteiro, relançou para a ribalta o tema. Também teve efeito. Tudo isto sabe muito bem o peso que tem a comunicação social. Não é? Sim. Nós temos o vídeo também no nosso site, em radionavio.pt, na secção de reportagens. Pode ainda ver, se quiser dar lá uma salta dela, pode ver o vídeo deste abraço ao Mosteiro de Vila do Conde. E a Maconde? Relativamente à Maconde, a Maconde é propriedade de um banco, do Milénio. Incompreensivelmente deixaram chegar aquilo à situação em que está, porque nem sequer um porteiro lá tiveram. Aí é particular, portanto a Câmara pode agir e, portanto, notifiquei-os de um processo de condenação que tinha mandado instaurar e dei-lhes um mês para iniciar as obras, sob a pena da Câmara o fazer ao nível das legislações e apresentar a conta. E quando é que esse prazo acaba? Houve uma reação do Milénio quase imediata. Primeiro a pedir para adiar, que é apresentar ideias, eu disse que não, que os 30 dias que eram sagrados, e está marcada para a próxima quinta-feira uma reunião com a administração do Milénio na Câmara de Vila do Conde para dizerem qual é o seu esquema para obviar estes inconvenientes. O que lá se passa hoje é absolutamente lamentável.
E provoca insegurança aos isto vizinhos também, não é? Uma má gestão, de facto, que não fica bem a um banco, porque aquele edifício em que há um ano e meio eles pediam por ele, acho que era 5 milhões, e havia ofertas do género dos 3 milhões, hoje se calhar não o conseguem vender por 1 milhão ou por 1,5 milhão. Perderam uma oportunidade grande, deixaram vandalizar completamente aquilo tudo, retirar tudo o que tinha de válido lá dentro, mas esperemos que agora o problema se resolva. E aquilo ali, o que é que projeta para o futuro? A Câmara poderá permitir loteamento? Aquilo no âmbito do PDM está classificado como zona industrial. Portanto, ou se instalam lá empresas ou não altera o PDM? A solução, o PDM está em curso, mas não está prevista aí qualquer alteração. Agora eles podem apresentar um plano que possa ter em atenção isso, linha de empresas, possa ter zonas de serviço, mas será sempre na área da indústria? E indústria ou empresas? Ao nível empresarial, e tem sempre que manter aquele edifício que está ali. Portanto, a traça, tudo, manter tudo. Acho que é fundamental. Seja, pelo facto de que a China estar continuamente a crescer e ser um espaço em que as pessoas poderão vir para ali, nunca vê a possibilidade de alterar para se fazer ali empreendimentos no futuro. Onde? Na Maconde. Na zona da Maconde. Não, aquilo ali acho que tem todo o interesse. Nós precisamos é de empresas, precisamos é de postos de trabalho e, portanto, a vertente não pode ser outra. Muito bem. Falando em Vila de Conde, não se pode fugir à questão das pescas. E a semana passada tive aqui o mestre José Festas da Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar e também manifestou algum descontentamento, aliás, como o senhor fez e ele até comunicou e tornou público que foi uma parceria acordada e acertada com a Câmara Municipal de enviar um fax ao Governo porque se anunciou a possibilidade de se fechar a barra de Vila de Conde. Como é que está este momento? Que demarche já fez? Eu creio que isso foi um momento infeliz do seu secretário de Estado. Nem creio que aquilo pudesse traduzir uma vontade ou uma orientação, porque era absolutamente impossível fazê-lo. Nós não podemos esquecer que a Barra do Ave não podia estar fechada, primeiro pelo acesso que tem que dar a embarcações e porque mesmo era trágico na foz do Rio Ave. Portanto, acho que aquilo foi uma afirmação menos feliz. Não tive resposta, de facto, ao protesto que fiz, mas creio que é um assunto que está enterrado. Mas só mandou por escrito, não pegou no telefone, não tentou falar com ninguém. Fiz pelo meio que eu considerei mais indicado, primeiro por e-mail e depois por ofício naturalmente registado. E insistia naquela proposta que eu acho que é fundamental há muitos anos, né? Que é termos uma dragagem permanente nas duas barras para o Vila de Conde. Isso é absolutamente fundamental. Para o erário público era a situação mais conveniente, porque não andávamos sempre em concurso e a gastar muito dinheiro para fazer o desassoreamento. E era uma draga permanente que defende, uma draga permanente em que se acordasse qual era a percentagem para pagar o trabalho feito, qual era a percentagem de areia que ficava para o homem da dragagem, ou a empresa de dragagem, e qual era o resto da areia que ficava para reforçar as nossas praias, que é uma questão absolutamente fulcral. E, portanto, acho que isso que era fácil. 40% para o homem, 60% para recarregar as praias, ou 30%, 70%. Acho que é preciso estudar isto. Se nós continuarmos eternamente à espera que, quando se verifica o assoreamento, então suplica-se a dragagem, acontece que muitas vezes agora acontece que ela demora e estamos ali a colocar em risco a vida de pessoas. Outra questão levantada é o edifício da pesca efetuado e de raiz no Porto de Vila de Conde e que nunca foi usado. Não tem feito nenhuma demarche para ser um polo, gastou-se dinheiro do Estado, gastou-se dinheiro português, e aquilo como está, alguma vez também tomou a iniciativa de exigir que pusesse a funcionar? Eu não sei a quantas vezes, já passou a centena ou não é? E promessas têm sido muitas, como agora existem. Isto é uma vergonha aquilo que ali se passa. Acho que as pessoas tinham que ser seriamente responsabilizadas. As pessoas dizem os responsáveis pela Doca Pesca. Pela Doca Pesca. A obra inicialmente, durante muito tempo, teve no Instituto Marítimo e Portuário do Norte. A obra foi construída com dinheiros comunitários e até isso acho que se pode correr risco de um dia o Estado ser obrigado a devolver o dinheiro porque
o dinheiro tinha um objetivo e ele não está a ser devidamente utilizado, e portanto não se compreende. Ainda atualmente quem está à frente da DOCA Pescas é o Dr. José Apolinário, que é uma pessoa que esteve na direção-geral, foi diretor-geral das pescas, foi secretário-geral das pescas, uma pessoa admirada no setor, os profissionais da pesca têm um grande apreço por ele, mas não consegue resolver a situação. Já cá veio, não sei se uma dúzia de vezes neste último ano, sempre com procura de soluções. Agora diz que está a resolver o problema, para mim é facílimo de resolver. Inicialmente eles insistiram muito, só que a DOCA Pesca inclinava-se muito para a questão só do leilão, utilizar só o leilão, e portanto isso violentava completamente aquelas pessoas que ali descarregam. Como todos sabemos, aqueles barquinhos pequenos são de famílias e portanto o tradicional é o homem chega, a mulher fica a vender. Vamos ver, mas é uma vergonha. Aquele café que lá está localizado foi objeto de um concurso há muito tempo, há mais de um ano, 2 anos, foi adjudicado. É do mesmo proprietário do café Capa Negra no Porto, e que tem um hotel até no Rio Douro e tal. E o homem diz, muito bem, que não está interessado em abrir, e portanto não está a pagar a renda ao Estado, não está interessado em abrir enquanto estiver a funcionar, enquanto estiver aquela situação ali toda fora, aqueles contentores que foram ali colocados só provisoriamente, enquanto é de facto... O provisório já vai com vários anos e a Câmara não pode intervir de outra forma. É de facto a evidência da incapacidade. Nós chegamos a fazer o papel de intermediários, fazendo no Salão Nobre várias reuniões dos pescadores ali instalados, com representantes da DOCA Pesca, do Instituto Portuário e Marítimo do Norte. Tudo apontava soluções, depois não as conseguiam encontrar. Claro que não é fácil as imposições que eles determinavam serem cumpridas pelos pescadores, que são homens que vivem muito para a pesca, mas a quem tudo que é de contabilidades e de responsabilidades fiscais não é fácil de compreender. Mas tem que haver um esforço. E devo dizer que da parte do delegado de ordem, o delegado da DOCA Pesca aqui na Póvoa e consequentemente também em Vila do Conde, o Dr. Eurico, tem-se esforçado imenso, disponibilizou-se para todo tipo de reuniões, mas mesmo assim não conseguiu contribuir para a solução, que espero que se venha a encontrar em breve. Limpeza do interior do Porto também, quer do Porto da Póvoa, onde também tem terrenos comuns com Vila do Conde. Há lá muitos lixos, está degradado. O que é que a Câmara de Vila do Conde pode fazer? Isto é o IPTM, nós temos, aliás, quando começou por falar até pensava que mas o IPTM está à distância... À distância mesmo? Para já, ainda está aqui, ainda está na régua, não é? Agora admito que qualquer dia vá para Lisboa. Está na régua, mas o senhor assim representante vinha cá imensas vezes. Mas agora não deve ter dinheiro para gasolina. O Estado corta tudo. Quando agora me falou, até pensava que havia uma imprecisão na terminologia, que me estava a falar naquela marina que nós temos agora, aquela pequenina marina e tal, que está completamente assoreada, com riscos e tal. Mas de facto é... promessas atrás de promessas. Isso é uma característica da administração central, deste governo e dos outros governos. Estão, como você diz, longe e, portanto, é muito difícil sensibilizá-los para estas questões. E os pescadores, cada vez mais aborrecidos e preocupados, e também com riscos, sobretudo, do assoreamento. Claro. Eu não mais esqueço um naufrágio que houve aqui à entrada da Barra da Póvoa há 20 e tal anos. Era um barco chamado Vila Mar, morreram ali 4 homens. Era um governo do Partido Socialista. Eu fui extraordinariamente duro, porque acho que é a pior morte que pode haver. E eu ainda admito que quem anda no mar esteja sempre ciente que pode haver uma mudança de tempo, pode surgir um imprevisto qualquer e que possa acontecer um naufrágio com perda de vida. No alto mar é natural acontecer isso. Felizmente, ultimamente, isso não tem acontecido, e com estas histórias das novas balsas, eles estão mais protegidos. Mas pode acontecer. Agora, acontecer quando estão a chegar a casa, porque não podem entrar com garantia, é uma coisa absolutamente inconcebível. E, portanto, revolta-os a eles, revolta-me a mim. Que não, e muitos deslocaram o seu modo de trabalho para portos mais a sul, muito mais, que deixaram de vir a Póvoa e Vila do Conde. Matosinhos, exatamente, Figueira. Claro. Sr. Presidente, e nas Caxinas, o cemitério também... Houve há uns tempos, e houve o anúncio do largamento de cemitérios, chegou até a fazer uma proposta
aquela empresa que está lá, que é Póvoa exportadora, para uma expropriação, uma proposta de 700 mil, 800 mil, vagamente recordo-me de uns valores assim. Nunca aconteceu, nunca foi para a frente. Como é que está nunca foi para a frente, mas está em curso. A proposta ainda tem validade neste momento? A proposta para eles tem validade, simplesmente creio eu que o processo está a andar ao nível de expropriação, de declaração de utilidade pública, que é o primeiro passo. Para nós não tem tido necessidade de ser acelerado, na medida em que, como se recordará, esta intervenção ao nível do cemitério das Caxinas tinha duas fases. A primeira fase era o alargamento do próprio cemitério para sul. Aproveitando o terreno contigo. Aproveitando o terreno, e neste momento está praticamente pronto, iremos, e muito bem, creio que mais 2 meses estará pronto para abrir, para inaugurar, e que tem mais que 200 sepulturas, portanto é de facto bastante grande. Embora nós agora, curiosamente, nos cemitérios está-se a passar algo que retrata o que é o país. Em qualquer cemitério do nosso concelho, os gerais estavam a começar a ser passados para privados, na medida em que ninguém ia para o geral. Toda a gente comprava o seu terreno. Hoje é completamente o contrário. Hoje são poucas as pessoas, famílias, que compram terreno quando lhes morre alguém. Vai tudo para o geral. Portanto, mas esta fase está bem. Temos 200 sepulturas, portanto, sei lá, temos cemitério para uns 5 ou 6 anos, e mas esse processo de expropriação então vai continuar com a Póvoa exportadora. Não, o terreno está destinado... esse terreno nunca servirá para mais nada. Se não for para isso... Não, esse terreno está definido como... Já estava para terreno para equipamento no atual plano diretor municipal, e portanto aí é uma questão de negociação. Nós podemos comprar todo o terreno, ou pedir a declaração de utilidade pública de todo o terreno, desde a Rua das Violetas, portanto desde o cemitério atual, da parte sul do cemitério atual até à Avenida Bento Martins Júnior, onde está a Póvoa da Frente, ou podemos negociar ficando por metade do terreno e, portanto, a sua proposta inicial era negociar, era uma parte ficar mais de metade parte, ficar para você, para a Câmara, exatamente, e o restante para o empresário. Se não for por negociação... Mas, e a Câmara tinha os 800 mil ou 700 e tal para se chegar à frente neste momento? Sim. Perante os cortes todos? Toda uma questão de... E porquê é que não funcionou? Porque não houve acordo? Porque o próprio proprietário não aceitou? Quando nós anunciámos... Já foi em 2005 ou 2000? Não, isto foi recente ainda. Isto foi há foi nas últimas eleições. 1 ano e meio ou 2 anos. Foi nas últimas eleições. Eu queria garantir logo tudo, portanto, a primeira fase e a segunda fase. É evidente que mesmo que tivesse adquirido o terreno, estávamos ainda na primeira fase. Temos-lo agora vamos vender estes terrenos, portanto, vamos fazer uma receita, não é? E, portanto, permitia-me avançar para a aquisição do outro. Da parte do proprietário não houve receptividade e, portanto, avançámos para o processo de declaração de utilidade pública, que em qualquer altura pode ser interrompida se viermos acabar por fazer negócio. E, portanto, isso é perfeitamente possível, mas não temos pressa, mas naturalmente o caminho será que nós chegámos a admitir a hipótese ao nível do plano diretor municipal há muito tempo, que faríamos um cemitério a nascente da Estrada Nacional 13. Portanto, é uma zona que cresceu também muito para trás daqueles terrenos ali a nascente da Maconde e para sul da Maconde. Simplesmente, para mim é sempre uma opinião muito importante, o Sr. Reitor da Paróquia das Caxinas, o Monsenhor Domingos Araújo, considerou que isso que não era o mais conveniente, que não, mais valia alargar aquilo. Era melhor ser situado na envolvência do outro, e portanto naturalmente que seguimos esse processo. E como é que está agora a retomar a negociação com o atual proprietário da fábrica? Não estamos para retomar negociações, neste momento o processo está em curso, não temos pressa. Não quer dizer que a Câmara não possa fazer essa diligência. Agora, não perde validade. Parte muito mais da parte dele do que da nossa parte. E não perde validade a sua proposta dos 700 e tal mil euros? Eu, na altura, o que lhe mandei foi uma avaliação feita por peritos, os chamados árbitros, ligados à própria repartição de finanças. E, portanto, não me lembro qual era o valor, mas com certeza que... Sim, eu estive a ver para trás algumas notícias da altura e vi que foram esses valores. Sr. Engenheiro, saúde. A guerra do Hospital de Póvoa de Varzim, Vila do Conde, que com o cenário que estamos é para esquecer, defendeu as urgências em Vila do Conde, depois defendeu a ambulância, a CIV, que entretanto também já saiu de Vila do Conde. Tem perdido as batalhas todas nesta área com o Ministério da Saúde. É natural. Eu defendo a saúde,
o Ministério da Saúde defende a questão financeira. Para mim, há setores da vida pública portuguesa que não deviam ser os sacrificados, nomeadamente a saúde, a ação social e a educação. Para mim, era onde nós tínhamos que ser menos céleres no apertar. O Ministério da Saúde não tem, de facto, o Ministério da Saúde e os seus organismos desconcentrados, nomeadamente a Administração Regional de Saúde do Norte, não têm essa visão do problema e, portanto, muitas vezes, por meia dúzia de horas extraordinárias, acaba-se com um serviço, esquecendo-se que penaliza-se muito as populações e, portanto, é natural que tenha perdido. Tem sentido o descontentamento por isso dos vilacondenses? Acresce que, de facto, estamos num país onde se diz que é um Estado de Direito, mas não é, porque violou-se completamente um protocolo que foi assinado entre ambas as partes, pela Administração Regional de Saúde e pela Câmara do Rio do Conde, e homologado pelo Ministro da Saúde. O descontentamento das pessoas. As pessoas hoje, de facto, cada vez protestam menos. Acho que estamos a ficar uma população um pouco adormecida relativamente a isso. As dores são tão grandes que quase que não nos deixam gritar. Mas tem que haver descontentamento, como é óbvio, não é? As expectativas não são boas. Acha que pode desaparecer esse descontentamento com o surgimento do hospital, do grupo do Manuel Agonia, do Hospital do Grupo do Bonfim, Senhor do Bonfim? Não, substituir totalmente nunca o acontecerá, porque um está no centro, outro está na periferia. Não é só isso, um é privado e o outro é um hospital público. Mas pode fazer parcerias e acordos públicos. O que eu ia dizer era isso, mas nunca substituirá. Agora, se fizerem parcerias, se o Ministério da Saúde de facto for compreensivo e fizer com os hospitais do Senhor do Bonfim, o que existem com outros hospitais privados, a Clipol, a Misericórdia de Vila do Conde, se isso acontecer, o problema é minorado. Se não o fizer, naturalmente que vai ser muito complicado. Vamos ver os hospitais do Bonfim só para as pessoas que têm dinheiro, nomeadamente para os estrangeiros, que parece que estão muito virados para recorrer aos serviços dos hospitais do Bonfim. Muito bem. Senhor Engenheiro, ainda uma questão que tem a ver com Vila do Conde. Em tempos houve aquela questão de uma vacaria que tinha que ser demolida e resolvido o problema e não sabia onde se colocar as vacas. Como é que está esse assunto? Saiu da comunicação social? Está resolvido? Está arquivado esse processo ao nível judicial, não é? Portanto, não houve... Não, na altura o Tribunal, quando decidiu, fez-lo de uma forma precipitada e notificou a ser a Câmara Municipal a fazer a demolição, sob pena de, não o fazendo ao fim de 90 dias, eu ser penalizado com 5% do salário mínimo por dia. Isto foi uma surpresa para mim, ver-me envolvido num processo daquela forma, mas como era uma decisão judicial, teria que a cumprir e, portanto, requisitei os serviços de um particular, de uma empresa, para fazer a demolição naquele dia. Solicitei à GNR que o acompanhasse, sabendo eu que a coisa não ia ser fácil, na medida em que tinha lá 100 vacas dentro da vacaria. E foi isso que aconteceu. O empresário não pôde realizar os trabalhos, a GNR confirmou essa situação e depois desenvolveu-se um processo no qual eu tive o cuidado necessário para recorrer a tudo o que eram entidades que poderiam ajudar a eu cumprir a determinação do Tribunal, que era tirar de lá as vacas, e portanto recorri à Direção-Geral de Pecuária, aos vários organismos ligados ao setor do leite, à Agros, à Cooperativa Agrícola, à Associação de Agricultores, às juntas de freguesias envolvidas. Ninguém tinha sítio para guardar sem vacas. Tirava as vacas e, portanto, eu fui informando disso o Tribunal e dizendo que não cumpria a sua determinação porque não tinha condições para o fazer, porque as vacas não podiam vir para a rua. E, de facto, passou o prazo e o Tribunal não tomou qualquer decisão, portanto, o processo está arquivado. Entretanto, houve uma vistoria ao local envolvendo entidades diversas, a Direção Regional da Agricultura, a Direção Regional de Veterinária, e foi interessante apresentado um projeto novo por parte do proprietário da vacaria, no sentido de proceder ao afastamento necessário, aos 10 metros que tem que afastar para o vizinho. Está em análise esse processo, portanto creio que será aprovado, se cumprir todas as disposições legais. Se ele fizer essa alteração no edifício que terá que fazer, se o fizer,
creio que a situação estará completamente ultrapassada. As vacas acabaram por ajudá-lo a fazer fim-capé para contrariar a decisão do Tribunal. Eu estranhei ver-me envolvido num processo, porque acho que o Tribunal, se queria que aquilo se efetivasse, deveria notificar era o proprietário da vacaria, porque ele teria mais dificuldade em não concretizar a expulsão das vacas do que eu. Eu, de facto, não tinha qualquer poder para o fazer. Aliás, eu estava notificado para demolir a vacaria, não estava notificado para retirar de lá as vacas. Não é? Portanto, não podia demolir, tanto lá os animais. O proprietário, se tem sido ele notificado, com certeza que aquilo se concretizaria. De qualquer forma, não escondo que fiquei satisfeito, porque achava que era uma exploração agrícola, tinha muita gente a viver daquilo e, portanto, a situação era de alguma delicadeza, mas o Tribunal tinha decidido, como dizia um programa televisivo, está decidido. Mas, afinal, acabou por não estar decidido. O juiz decidiu, mas não se cautelou tudo o que ele decidiu. Sr. Engenheiro Mário Almeida, antes de concluirmos, tinha aqui mais 2 ou 3 temas. Um deles é político. Na abertura do programa eu dizia que a sua oposição vê esta oportunidade de mudança ou da sua não recandidatura à Presidente de Câmara como sendo uma oportunidade e um fim de ciclo da sua gestão. E eu pergunto-lhe ao contrário, como é que vê a atual oposição quanto a Elisa Ferreira? Miguel Paiva, Artur Bonfim, Elisa Ferraz, desculpe, Artur Bonfim e Fernando Reis. São já conhecidos. Felizmente para Vila do Conde, não é? Felizmente para Vila do Conde, a doutora Elisa Ferraz vai ser presidente. Não é? Eu acho que seria um desastre para Vila do Conde qualquer dessas pessoas poder um dia ter responsabilidades à frente dos destinos de Vila do Conde. Mas como os vilacondenses sabem bem o que é importante para eles e conhecem bem todos os candidatos, como vilacondense estou sossegado, porque sei que nenhum deles terá essa responsabilidade. Em tempo cheguei a ouvi-lo quando Brás Marques era o candidato do PSD, chegou aqui num programa dizendo que se fosse Miguel Paiva, se calhar teria melhor resultado até do que o Brás Marques. Não, agora Miguel Paiva... Nunca posso ter dito isso. Agora Miguel Paiva não acha que... Não, nunca posso ter dito isso, porque a opinião que eu tenho do Dr. Miguel Paiva é muito negativa e foi-o sempre. É uma pessoa que eu nem sequer quero adjetivar. Eu disse isso, foi relativamente... Mas fizeram as pazes, não, nunca estive zangado com ele, nem tive antes, isto é uma questão política. Quando ele abandonou a política foi ter consigo, eu lembro de ter comunicado aqui e nessa altura falou sobre isso aqui no programa. Isto estamos a falar é uma questão política, como pessoa, claro. Como cidadão vilacondense. E na altura foi ter consigo e foi nesse contexto que o senhor disse. Que... Como cidadão vilacondense merece-me consideração. Agora não tenho mínimas condições e a capacidade para estar num lugar com tal responsabilidade. O que eu digo, essa comparação que você fez não foi relativamente ao Miguel Paiva, foi relativamente ao Dr. Santos Cruz. O Dr. Santos Cruz é que de facto foi um candidato diferente, era uma pessoa diferente. Sim, que isso também disse, mas mais para trás. Respeito, que merece mais para trás. Não, isso nunca posso ter dito, porque sempre achei que seria desastroso para Vila do Conde um dia o Dr. Miguel Paiva ter mais responsabilidades daquelas que tem tido, que não são nenhumas, como sabemos. E o Fernando Reis da CDU e o Artur Bonfim acha que são cartas fora do baralho para a vida política e para a variação? Eu nem quero responder. Sr. Engenheiro, antes de terminarmos, Rio Ave esteve quase na Europa este ano, já aqui disse no início e quis falar porque sei que gosta muito de falar de futebol também. A aposta do Rio Ave é para andar a lutar agora com este modelo de gestão que se implementou no clube, andar a lutar pela Europa, ou este ano foi fortuito? O modelo vamos defini-lo amanhã. A chamada SEDUC, Sociedade Desportiva portanto, em que o clube é o único associado. Vamos fugir um bocado ao que acontece no país, das SADs, que envolvem os investidores, os empresários, os investidores estrangeiros. Nós vamos nos manter como tipo porque de mais sociedade facilmente pode adjudicar negócios do que sendo amassado. O único sócio é o clube. Não, porque nós entendemos que o Rio Ave é um clube dos sócios. Quem tem que mandar no Rio Ave são os sócios e não alguém que vem de fora mandar no clube. Não, esta época foi uma época muito boa para o Rio Ave, porque dir-lhe-ei que não foi só no futebol profissional, nós tivemos resultados ótimos ao nível das camadas jovens, terminámos o campeonato de júniores a seguir aos 4 grandes. Tivemos bons resultados ao nível dos juvenis, dos iniciados, dos infantis e dos próprios benjamins.
E no futsal acabámos o campeonato nacional em terceiro lugar, logo a seguir ao Benfica e ao Sporting. Estamos agora nos quartos de final. Hoje estou convicto que ao fim da tarde vamos eliminar o Porto Salvo. Ganhamos lá no passado sábado e temos agora 2 oportunidades em Vila do Conde. Com a lesão de um atleta que uma foi lesão muito grave, terrível, que regressou ontem a Vila do Conde, mas que não é jogador para esta época. Mas isso não é o mais importante, porque eu que assisti àquela transmissão através da Bola TV, pensei que não tínhamos mais homem, não é? Foi de facto uma trave com 40 centímetros que lhe entrou por uma nádega acima, uma coisa terrível. Mas vamos eliminar o Porto Salvo e vamos disputar as meias finais com o Benfica e podemos chegar à final com o Sporting, que seria de facto um feito inédito, mas já foi inédito ficarmos em terceiro lugar nacional. Mas a equipa principal de facto fez um campeonato ótimo, terminámos no 6º lugar. Só uma vez em 82 e 83 é que tínhamos ficado em quintos, quando o treinador era o Félix Mourinho, o pai do José Mourinho. E portanto fizemos um campeonato de facto ótimo que ultrapassou todas as expectativas, com um orçamento, como sabemos, baixíssimo, que não chega aos 4 milhões de euros. E portanto há que continuar. E eu não me deixo iludir por isto. Acho que importante é estarmos na Primeira Liga, e acho que o Rio Ave hoje é um clube de Primeira Liga. É bom já o sentimento que há, se hoje ouvirmos aí na rua as pessoas quem é que vai descer para o ano. Se calhar ninguém fala no Rio Ave, mas fala noutros clubes. Portanto isso é bom. Mas o nosso primeiro objetivo é a manutenção. Depois disso, acho que é ficar entre para as tropas não embandeirarem arco, não é? Acho que depois disso é ficarmos entre os 10 primeiros, e acho que o nosso lugar é sempre entre o 6º e o 10º. E este ano estivemos perto da Europa, de facto. Se o Gil Vicente no último jogo mantém o resultado ao intervalo e ganha ao Estoril, estava a ganhar 1-0 ao intervalo, nós éramos quintos e íamos à Europa. Mas isso acho que é num ano só muito especial, em que equipas que investiram não sei quantas vezes mais que nós, como o Nacional, o Marítimo, o Sporting, não o conseguiram. Portanto, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é cimentarmos-nos bem na Primeira Liga, porque o Rio Ave, estando na Primeira Liga, não tem problemas financeiros. Sair da Primeira Liga tem problemas financeiros. Nós, nestes últimos anos, fizemos investimentos como nunca. Temos hoje um ótimo parque desportivo, com vários campos relevados, alguns sintéticos, temos boas estruturas, adquirimos um excelente autocarro, adquirimos a sede onde se vão fazer agora obras, fizemos grandes investimentos ao nível dos equipamentos para a equipa sénior, ao nível de SPA, portanto, e sem dívidas. O Rio Ave não tem dívidas a ninguém. Porquê? Porque estamos na Primeira Liga. Portanto, nós, a estratégia vai ser sempre com as verbas da televisão e vendendo 1 ou 2 jogadores, temos que vender, e vamos vender todos este ano. Vendem, até os clubes grandes vendem. E portanto, vamos vender este ano, temos que vender 1, 2 jogadores, depende também do que conseguirmos fazer em cada um deles. Tínhamos até a hipótese até se fala de vender o treinador, não é? Não creio que isso irá acontecer, mas tem uma cláusula nós fizemos contrato por 2 anos com uma cláusula de rescisão de 2 milhões, portanto para nós não era mal que ele saísse, não é? Embora tenha feito um ótimo trabalho e tenha um relacionamento pessoal muito bom com o Nuno, gosto imenso de estar com ele, falar com ele de futebol, mas era bom para nós, naturalmente. Mas creio que estamos bem e que vamos continuar bem, sem loucuras, não podemos. Este ano, o 6º lugar foi um momento especial, mas por certo que para o ano não conseguiremos repetir essa classificação. Sr. Engenheiro, para concluir, várias vozes têm falado sobre, e começou com o Fernando Gomes, a tal pessoa que falamos de início, que foi o primeiro presidente de Câmara de Vila de Conde após o 25 de Abril. Fernando Gomes, quando veio à Póvoa de Varzim há alguns tempos atrás, defendeu a possibilidade e que estrategicamente seria importante que os dois concelhos no futuro tivessem uma união cada vez maior e que até houvesse uma espécie de uma fusão entre os dois concelhos. Enquanto autarca e que está a sair agora da vida executiva da política, acha que isso é viável ou profundamente inviável? Acho que é inviável. Perfeitamente inviável. E isto não tem nada a ver com rivalidades, porque acho que Vila Conde e a Póvoa têm muitas coisas conjuntas e que têm interesses comuns. E acho que nestes anos últimos, também um pouco alicerçado na amizade que me liga há 40 anos ou há mais, ao Macedo Vieira, sempre procurámos potenciar aquilo que ambos tínhamos. E, portanto, até fizemos investimentos conjuntos. Acho que
porque os resultados estão à vista. Agora, as duas terras têm identidades muito próprias e, portanto, aproveitar as sinergias muito bem. Agora, uniões. Aliás, eu acho que isso vai morrer tudo, porque os resultados da união das freguesias vai ser tão negativo, vai ser tão nefasto para as pessoas. Que vai se voltar. Aliás, no Congresso do Partido Socialista, e eu já o sabia pela relação que tenho com ele, o António José Seguro assumiu esse compromisso, sendo o Primeiro-Ministro, que vai rever a reforma das freguesias e que só se manterão aquelas que as próprias freguesias quiserem que se mantenham. Porque vai ser profundamente negativo. Veja em Vila, quando nós temos uma série de uniões, temos uma união de 4 freguesias, Bagunta, Outeiro, Ferreiró e Parada. Isto é absolutamente louco, disparatado. Aquelas pessoas vão... A única coisa que tinham já era terem uma junta perto, um presidente de junta que lhes tratava disto, daquilo e daquilo outro, e vão deixar de o ter, e vão ter que se deslocar. É uma coisa... E não tem vantagem nenhuma. Eu discuto isto com o Governo, em representações da Associação Nacional do Município. Isto é uma loucura absoluta. Não há qualquer vantagem. Os membros da Junta não tinham salário, recebiam uma verba que andava à volta de 210 euros por mês, que se dizia que era compensação para os encargos que eles tinham do telemóvel, da utilização do seu carro. Portanto, isto é uma loucura absoluta. Vai demonstrar que foi um erro e, portanto, muito menos depois vir a ligar a municípios. Não, é uma coisa sem lógica nenhuma. Acho que nem agradava aos vilacondenses, nem aos poveiros. Agradeço-lhe mais uma vez o facto de ter vindo ao programa Praça de Almada. É um prazer. As maiores felicidades. Muito obrigado. Já agora recordo-lhe e falo do tema que tem sido o arranque da missão Casa Feliz, a iniciativa que a Rádio Onda Viva, a Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim e a empresa envolvente estão a fazer. Estamos a recuperar a casa das famílias mais carenciadas. Arrancou a primeira recuperação, uma casa em Navais, e estamos já com a obra quase a chegar ao fim e faltam pequenas coisas. Procure no nosso site, nós precisamos da sua ajuda, ajude-nos, porque tem sido uma grande procura os ouvintes da Onda Viva. E despede-se aqui o Otávio Correia, agradeço a presença mais uma vez do engenheiro Mário Almeida. Pode ver este programa sempre na Onda Viva TV, em radioondaviva.pt, acede à Onda Viva TV e estará a todo momento no programa Praça de Almada, na Rádio Onda Viva, em 96.1, sempre ao sábado e ao domingo ao meio-dia, com repetição ao sábado às 7 da tarde. Despede-se Otávio Correia e o Vítor Silva. Até à semana, se Deus quiser.